pessoal, tudo bem com vocês? Apesar do frio, eu espero que sim. Hoje eu quero falar para você que está prestes a se casar, mas que ainda tem muita dúvida sobre qual é o regime de bens que você deve adotar para reger o seu casamento. Primeiramente, eu quero que você entenda o que é regime de bens. O regime de bens é um conjunto de regras que os noivos precisam escolher antes de subir ao altar para definir como vai ser a administração dos bens durante o casamento e a divisão deles, caso haja um divórcio no futuro. Sabendo o que é regime de bens, vamos aos tipos de regime de bens existentes no nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil. Nós temos basicamente 4, sendo que 3 são bem comuns. Um outro quarto nem vou falar muito dele porque ele não é muito escolhido. O primeiro é o regime da comunhão universal de bens. Temos também a comunhão parcial, a separação de bens e esse quarto que eu falei que não é muito escolhido é o da participação final nos aquestos. Eu vou falar rapidamente das principais características de cada um deles, mas antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que desde 1977, aqui no Brasil, a regra é o regime da comunhão parcial de bens. O que quer dizer o regime da comunhão parcial de bens ser a regra aqui no Brasil? Quer dizer o seguinte, se você for casar, for dar entrada naquele procedimento de habilitação no cartório e não definir qual vai ser o seu regime de bens, necessariamente vai ser o regime da comunhão parcial de bens. Então, no silêncio dos noivos, quanto ao regime que eles desejam, necessariamente vai ser o regime da comunhão parcial de bens. E o que é esse regime, já que nós estamos falando tanto dele? No regime da comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos onerosamente durante o tempo em que essas pessoas estavam juntos, eles são de propriedade comum, eles pertencem aos dois. Em havendo divórcio, eles devem ser partilhados ao meio. Ainda, isso aqui é importante, causa polêmica, ainda que quem comprou, que o outro cônjuge não tenha contribuído para comprar o bem. Ainda que um só tenha se esforçado para comprar o bem, se ele comprou quando estavam juntos para a família, em benefício da família, pertencem a ambos. Em havendo divórcio, tem que haver a separação. Nesse regime, existem alguns bens que eles são considerados particulares. Eles não vão estar nessa comunhão. Em havendo divisão, eles não entram nessa divisão. São os bens, por exemplo, que a pessoa trouxe para o casamento. Ela era solteira, adquiriu, trouxe para o casamento, é dela. Não vai ser partilhado ao final. E também bens doados ou herdados por um só durante a constância desse casamento. É importante lembrar que esse regime, nós já citamos em outros vídeos, da comunhão parcial, é o adotado na união estável. Espero que vocês lembrem. O outro regime que nós temos é o regime da comunhão universal de bens. Na comunhão universal de bens, todos os bens, os passados, os futuros, aqueles que a pessoa trouxe para o casamento, aqueles que ela adquiriu durante o casamento, são de ambos. No final, em havendo a separação, eles devem ser partilhados. Existem, é claro, exceções, mas a regra é essa. Todos os bens são bens comuns e devem ser partilhados. Para adotar esse regime, é necessário que os noivos, no momento da habilitação, eles façam um pacto antinupcial, informando que esse vai ser o regime que vai determinar as regras deste casamento, dos bens deste casamento. O outro regime que nós temos é da separação de bens. Na separação de bens é bem tranquilo. Os bens, eles são todos particulares. Você comprou, é seu, ele comprou, é dele. Lógico que vocês vão usar dos bens durante o casamento juntos, mas no momento da separação, cada um vai embora com aquilo que é seu. Esse é o regime da separação. Também, para adotá-lo, é necessário firmar, no momento da habilitação do casamento, um pacto antinupcial, estabelecendo que esse vai ser o regime. Eu não vou falar da participação final dos aquestos, porque ele é muito raro, mas ele é bem parecido com a comunhão parcial de bens. 2 observações já encerrando o nosso vídeo. Os cônjuges, eles precisam decidir o regime no momento antes de casar, mas depois do casamento é possível mudar esse regime, se eles estiverem de acordo é necessário ainda um alvará judiciário, então é necessário recorrer ao judiciário. Outra observação, o regime de separação que nós acabamos de falar, ele é obrigatório quando uma das pessoas tem mais de 60 anos. Aqui é para evitar aquele famoso golpe do baú. E encerrando, eu quero dizer para vocês o seguinte, esse assunto da comunhão de regime de bens é um assunto que os cônjuges eles não gostam muito de tratar. Existe um certo receio, envolve dinheiro, mas é um assunto que, se tratado, ele vai trazer mais segurança, mais tranquilidade para essa relação, vai dar a certeza de que ela vai ser plenamente baseada no afeto. Então, se você tem dúvidas quanto ao regime de bens, sente, converse com o seu cônjuge ou com o seu companheiro. Eu sei que é um assunto delicado, mas não precisa ter medo. É uma oportunidade de evitar futuras tristezas, futuras decepções, preocupações. Essa é a nossa dica da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.